Fala, meus bebês, estou aqui para uma grande novidade, é o nosso primeiro vídeo do quadro novo, que é o Papo de Trader. Hoje eu converso com o Luiz Fernando Rocha, um dos caras que mais sabe sobre opções no Brasil e no mundo, quem sabe também, o cara tem muita experiência. A ideia é pegar os principais traders do Brasil, que têm a maior vivência, e trazer um pouco da experiência e da história para que a gente entenda o que eles já passaram, qual foi a rota para o sucesso, e assim a gente consegue replicar para que mais pessoas tenham sucesso dentro do mercado financeiro, que cresceu muito nos últimos anos no Brasil, né? Só que tem muitas informações desencontradas, né? Muita gente vende o dinheiro fácil, dá para viver, dá para ganhar milhões na bolsa, no cripto, em tudo, mas você tem que entender o porquê, o como e o que é de verdade, o que é de mentira. Então, nesse quadro, vamos entrevistar os maiores traders do Brasil. Hoje começamos com o Rosto, tem 25 anos de mercado brasileiro, né? Até fora também, né? Sim. Então a gente vai trazer todas as experiências. Roxo, eu queria que você contasse para o pessoal quem você é, né? Você estudou o quê e como que você começou no mercado. Ele já fez de tudo, já... Ixi, aí Sim. a história está aqui conversando, já jogou em todas as posições do mercado financeiro. Conta aí pra gente. Eu sou um carinha esforçado aqui de São Paulo mesmo. Tenho 45 anos hoje, estou no mercado há 25 anos. Hoje eu tenho um negócio com algumas empresas, né? A gente tem uma plataforma de opções, a gente tem um fundo de investimento quantitativo, a gente tem uma plataforma de desenvolvimento também, a parte educacional também. E já fiz de tudo no mercado, já quebrei várias vezes. Comecei na corretora do Banco Bradesco em 97, lá na Ipiranga, perto do pregão. Fiquei uma semana no pregão, trabalhei em mesa de operações muitos anos e venho me dedicando ao mercado e também, né, mais dedicadamente às opções a vida inteira. E é um grande desafio, né, a gente aprender todo dia coisas novas. Eu acho que a vantagem de você pensar muito sobre um tema durante muitos anos é que você descobre que você está só começando, né? Porque é tão grande, tão complexo, tão sofisticado que você completa a sua vida, né? Eu acho que deve ser muito chata a vida de alguém que não tem o mercado financeiro para se entreter, né? Não Que acorda sempre muda, né? na Você madrugada acorda... para ver o preço do Bitcoin. É uma vida tediosa assim, no mercado. Mas antes disso, assim, você veio de uma família classe baixa, classe média alta, classe... O que você estudou? Você fez faculdade, não fez? Como foi seu início, assim, para... Que hoje você sabe bastante estatística, né? Então, muita matemática. Mas o que você... Como que foi seu início aí no mercado? Legal. Eu sou de uma família muito rica. Uhum. O meu tataravô foi o fundador do Bradesco. Uhum. Meu bisavô foi presidente do conselho lá até 70 e pouco. Mas com 9 anos meu pai quebrou, quando eu tinha 9 anos. Quebrou com o quê? E quebrou. Ele era trader de soja e Ele tinha... já tinha o trade ali no meio, né? Era mais broker, assim, né? Ele fazia intermediação de soja, ele resolveu mudar de ramo e tal. E aí ele acabou tendo uma dificuldade financeira, então um dia a gente tinha um Monza zero, no outro dia um Passat usado, velho. E depois meu pai quebrou de novo, quando eu tinha uns 16 para 17 anos. E então eu vivi, né, no melhor, nessa no volatilidade pior. ainda. Um dia carro gringo na garagem, o outro corta uma luz. Eu estudei economia aqui em São Paulo na FAAP. Eu fiz algumas pós-graduações, cheguei a terminar acho que uma só, não terminei as outras. Em finanças também nessa área? Em finanças, nessa parte de derivativos e tudo. Eu tenho dislexia, então minha professora do primeiro colegial falou que eu jamais aprenderia matemática, eu era um péssimo aluno. Eu repeti a primeira série do primário porque eu não conseguia aprender a escrever, mas eu acho que esse desafio e também ao aplicar a matemática no mercado, né, o desafio de ter que aprender a matemática para entender o mercado, para ter performance no mercado, fez com que o aprendizado fosse natural. E eu acho que inclusive essa dislexia me ajudou muito na didática. Eu tenho muita dificuldade para aprender, mas depois que eu aprendo também eu não esqueço, eu faço as analogias. Então, no mercado eu trabalhei em todas as áreas e ultimamente, né, eu acabei virando meio que professor referência, então já dei aula em todas as faculdades, já dei aula em todos os cursos e venho conseguindo aprender matemática e estatística e finanças desde então. Quando tu descobriu o mercado financeiro? Vem de família, sua família veio de banco, mas você
sempre teve interesse pelo mercado financeiro desde pequeno? Ou em algum ponto da sua vida você deu um estalo assim, falou, quero seguir esse caminho? Então, eu tinha um primo, né, o Luiz Eduardo, que ele era operador de pregão. Uhum. E ele era muito conhecido porque ele era muito baixinho, o apelido dele era Willow, né, o baixo. O Willow era um personagem do filme da década de 80 que era um anãozinho assim. Aham. E todo mundo gritava no pregão, Willow, Willow. Então, desde os 14, 15 anos, quando eu encontrava com ele, eu perguntava, eu achava interessante a coisa da moça, eu achava uma coisa romântica. Mas foi só quando a minha avó conseguiu 2 entrevistas de emprego para mim, para eu fazer estágio, né? Minha família estava dura, então eu precisava trabalhar, queria trabalhar também. Aí arrumei uma entrevista de estágio na Ford para vender caminhão ou no Bradesco, né? Para trabalhar com bolsa. Então, naturalmente escolhi bolsa. E aí em poucas semanas o bichinho me pegou ali, eu já tinha entendido que aquilo ali era muito legal, que eu queria fazer aquilo pro resto da vida. E aí tu começou a estagiar com quantos anos no Bradesco? Com 19 para 20 anos. Em qual área aí tu começou? Na corretora mesmo. A corretora, o passado era muito diferente, né? A corretora tinha 400 funcionários. Uhum. 100 funcionários de front office, que era mesas e pregão. Tinha uns 30 e poucos caras no pregão e uns 60, 70 caras na mesa. Que atendiam clientes, mas não tinha área comercial. E toda a área de varejo, pessoa física, ficava numa mesa pequena que era dividida também com a área de atendimento das agências. Então o varejo não tinha nenhuma importância. E aí eu rodei a corretora, estava dizendo isso porque o back-office tinha 300 funcionários. Imagina o back-office de uma corretora hoje tem 10 pessoas. Então, Na época tinha 300. Explica o front office ele meio que cuida dos clientes, o back office ele cuida da parte operacional, né? De fechar posição, de estruturação de dados, de consolidação. O front office faz o negócio e o back office liquida, fecha. Então tudo era papel, tudo era registro, carimbo. Tu pegou a época de fichinha de bolsa? Fichinha. Que botava lá na... Ficha cadastral, com certeza. Então eu fiquei um mês rodando a corretora, depois fui para essa mesa de agências e gostei muito, vi que tinha uma grande oportunidade de atender pessoas de alta renda, varejo. A mesa era bem desqualificada, os profissionais não entendiam nada de bolsa. Então aí eu comecei a ler a Gazeta Mercantil. E aí, 6 meses ou um ano depois, eu escrevi um business plan para montar uma mesa chamada Mesa Private, lá no Bradesco. E eles aceitaram. Veio da sua ideia mesmo. Da minha ideia. E aí a gente montou essa mesa e teve um baita volume. E aí resolveram fazer a segmentação bancária no Bradesco. Dividir private, corporate e varejo. Uhum. E aí, quando eles foram fazer o departamento de private, eles falaram, tem uma molecada lá na corretora que manja alguma coisa de private, porque eles têm uma mesa private lá. E aí eles me chamaram, era 99, e aí eu montei o business plan do Bradesco Private. Então hoje eu vou na corretora do Bradesco, tem uma mesa que tem 150 pessoas, que é a mesa que eu criei. Ah, que e todos os caras se levantam quando eu vou lá. Que doideira. E o Bradesco Private eu fiz o business plan, o budget e tal, e hoje os caras gerem 100 e tantos bilhões, né? Então foi muito legal. Depois eu fui pro Safra, o Safra comprou a minha luva, né? A minha família era muito dura nessa época, então me pagaram... Tu veio muito rico, quebrou tudo e tava quebrado aqui nesse momento ali. Quebrado. E recebi uma luva de $50 mil. Pra trocar de empresa. Pra ir pro Safra. E, me arrependi amargamente, assim, porque era muito agressivo, muito competitivo a parte comercial. Mas foi uma experiência legal. Tipo, um ano depois eu fui sentar como scalper numa corretora para operar minha própria grana. Foi para uma corretora, operar sua própria grana? Minha própria grana. Cara, porque não deu certo lá no Safra e eu comecei a montar os primeiros modelos quantitativos. Eu queria fazer modelagem. Em que ano? Em 2002. Explica para o pessoal o que é um modelo quantitativo. Finanças quantitativas, né, administrar dinheiro, um portfólio de investimento através da técnica quantitativa, basicamente tem 3 características. A primeira é o uso de ciência pesada. Então você tem que ter matemática e tal. A segunda é você ter um método sistematizado. Então é um conjunto de regras que você sabe exatamente o que fazer em cada situação. E o terceiro é o uso da computação, do computador. Então basicamente são algoritmos, são softwares que você escreve e ele lê o mercado e ele faz as operações. Então, em 2002 eu comprei um livro chamado Os Profetas de Wall Street, lá na Cultura da Paulista,
e me apaixonei, entendi que aquilo seria o futuro, que no futuro os computadores fariam a gestão do dinheiro, e aí eu comecei a me dedicar àquilo, não entendia nada de matemática, então tive que aprender, quebrei 3 Tu não vezes. entendia nada, tu já tinha feito economia, pô, ainda não. Não, mas não entendia nada, não entendia nada. Como que alguém se forma em estatística. economia? Aqui é diferente a matemática aí de um... Não, e o curso era muito fácil, os alunos eram muito ruins, assim, o curso de economia é um curso muito babo, assim. Cálculo era mais só para passar e entender uma coisinha. Era. Depois, para você aplicar isso no mercado financeiro, aí você tem que realmente entender. Aí você tem que aplicar. E aí são modelos sofisticados. Mas o legal é isso. Em 2002 eu me apaixonei por isso. Em 2003 eu saí do Safra e fui trabalhar na Intra, que era uma corretora muito clássica de scalpers. E eu sentava do lado do Benchimol. O Benchimol estava montando a XP, que ainda era um escritório de agente autônomo lá na Intra. E com outras figuras muito interessantes. E aí depois eu fui ajudar a Ágora também, que era uma corretora do Brasil, fui trabalhar lá, fazer um pouco de gestão de portfólio. Eu sempre quis ser gestor. Eu sempre achei que o cara que geria o fundo sabia mais, era mais ferradão do que o cara da corretora. Se eu tivesse montado uma corretora na época, com certeza hoje eu era muito mais rico, mas... É um business muito bom, né? Mas o meu sonho sempre foi ter uma asset, um fundo, e aí eu venho me dedicando a isso desde então, e no meio do caminho quebrei 3 vezes, aí fui me dedicar à educação. Eu brinco que quem não sabe ganhar dinheiro ensina, né? Então eu fui trabalhar com educação financeira na Leandro Stormer. A gente tinha o maior site de trades do Brasil na época. E aí depois em 2009 eu fui me dedicar a montar o meu próprio fundo. Fiz muita coisa aí nesses 25 anos. Tu disse pra mim que você já foi assessor de investimento. O que você já fez assim, de posição? Fora operar, né? O que você fez no mercado financeiro? Eu passei na prova de agente autônomo em 2002. Então nessa época que falei que eu era scalper, eu era agente de investimento. Então eu também angariava clientes para montar carteira. Na Ágora também era agente de investimento, era assessor de investimento. E aí depois eu consegui tirar a licença de gestor, né? E aí a partir de 2009... Tu tem CDA até hoje ou não? Tenho. Eu que assino pelo fundo. Tu que assina. Doideira. Então tu sempre, quando tu descobriu esse mundo de quant, né, de matemática, você quis ter uma tese sua, né? Você quis trabalhar para criar uma tese sua desde 2005, 2007 até hoje. Você vem trabalhando nessa tese. Sim. Tem 15 anos já de escrevendo ela praticamente aí. Sim. E você operou durante todo... Quantas crises você pegou operando? Eu peguei 97... Exposto de fato ao mercado, né? Tipo, pegando essa volatilidade. Então, a gente quando era operador de mesa, era legal porque você sentia ali o prejuízo do cliente, entendeu? Então, eu acho que foi uma experiência legal passar as outras crises na mesa, mesmo que não fosse dinheiro próprio. Então eu passei 97, que foi os tigres asiáticos, Coreia, 98, que foi da Rússia, 99 Brasil, eu passei 2000 e 2001, que foi das .com, depois 2008, o crash do subprime, depois Dilma 2012, depois Joesley Day, aí 2020, né, que foi bem legal, assim que eu consegui usar um pouco das minhas teses, né? Eu comprei pozinhos lá que se valorizaram bastante, e agora estamos passando por essa crise nova aí. Então, aí você já passou por várias crises. As crises são iguais? A bolsa se comporta igual? É muito parecido? Você vê, tipo, já vi isso antes, sei o que fazer, ou cada crise é uma crise diferente? Então, eu me dedico a estudar as crises e os colapsos há muito tempo. O meu trabalho de conclusão do curso de economia, em 2001, foi os ciclos econômicos e a crise de 29. E lá eu me perguntava, será que vai ter um crash na Nasdaq parecido com 29, que foi um pouco antes do crash das .com. Então eu já me questionava sobre se o mercado não estava muito esticado, se as coisas seriam assim. Então eu basicamente estudei toda a teoria de crises, também agora mais atualmente os economistas austríacos e tal. O mercado financeiro ele é excessivamente complexo. As relações, vou falar a palavra difícil agora, as relações causuísticas são opacas. O que significa isso? A relação de causa e efeito você não consegue enxergar, então você não sabe o que causa o quê.
né? Elas mudam, né? É ambíguo. Então, assim, as coisas acontecem de maneira parecida, só que elas acontecem diferente. Por exemplo, os ciclos estão mais acelerados, né? E o que se aprende numa crise normalmente faz com que a outra crise venha de uma outra área, né? Então, elas são parecidas, você consegue entender o nível de fragilidade do sistema, mas cada vez vai ser de um jeito. Você é um cara que busca acertar crises para ganhar na venda, ou você gosta das crises para ganhar lá, comprar no fundinho ali, no que você acha que é fundo e... O que você tenta fazer os dois, ou você espera acontecer para fazer a compra, ou você tenta atingir e ver onde está começando a ficar estranho e ir comprando put, né, algo assim para se posicionar? Qual é o seu tesão maior, né, nisso tudo? Cara, eu acho que tanto pegar o crash quanto pegar o retorno, o rebound. Os dois são coisas muito interessantes, muito legais, são grandes desafios. Eu sou mais conhecido pela coisa das opções do pozinho, das puts, né? O meu fundo carrega todos os meses 0,3% do portfólio em puts. Então a gente compra muita put. A gente tem um indicador de crise que é extraordinário. Eu nunca acreditei que a gente fosse capaz de fazer um indicador que conseguisse se antecipar às crises. Então a gente acha que na próxima crise a gente vai conseguir se posicionar muito bem, comprando um caminhão de put. O momento atual, o sinal de crise está baixo, então nós estamos vendo uma crise, mas nós já estamos dentro dela, o mercado já está tenso, então a energia acumulada, que é uma coisa muito importante, muito necessária para ter um grande deslocamento de preço, não está presente. E eu acho que a próxima crise talvez leve 1 ano, 2, 3. Porque a gente já passou por uma crise, né, do Covid, ali, de um crash, a gente ainda já está, meio que você já se machucou e já está sarando ali, né? Você já se acostumou com a dor ali, pelo menos. Mas vem uma recessão. Você acredita nessa recessão econômica ou você acha que a gente já está nela e já é isso mesmo, já está precificado? É uma crise que está tá se armando há tanto tempo que ela não é uma crise aguda como você viu em 2020, como nós vimos em 2008. Ela é uma crise meio anunciada. O que é ruim também, porque o mercado vai caindo devagar. Não tem aquele gap de oportunidade. Né? Não tem aquela baita queda, depois o retorno em V. Isso não está acontecendo. O mercado está caindo e a gente vai sofrendo, as criptos sofrem e tal. Eu acho que talvez o mercado tenha que se recuperar para que a gente tenha uma crise. Então hoje você vê mais caminho para compra ou você acha que hoje é momento de esperar? É compra porque já está depreciado bastante, as bolsas globais caíram 30%, 40%, 50% aí, ou você acredita que vai ficar numa água de salsicha bem parada até dar algum sinal de melhora da inflação, por exemplo? Ou você vê mais um mergulho antes de ter uma melhorada? A gente pode ver uma inflação global dando uma melhorada no final do ano de 22, começo de 23. Eu acho que o mercado pode se recuperar um pouquinho, até para acumular essa energia. Momento ali, né? Mas aí o que vem depois vai depender muito dos cenários, né? Então, por exemplo, se a gente tiver o fim da guerra, né, o fim do conflito, aí, da operação especial da Ucrânia. Então talvez a gente possa ter um otimismo para começar uma nova bolha e o mercado pode andar 1 ano, 2, alguma coisa assim. Se a coisa piorar de vez e a gente tiver realmente uma recessão americana já no comecinho do ano mais pesada, o que é de se esperar, então talvez o mercado se recupere agora e a gente veja um colapso, uma grande queda lá pelo começo do ano. Março, abril. E isso vai acabar combinando com outros ciclos anteriores. Por quê? Crise de 29. A pior queda não foi em 29, foi em 30. O mercado caiu feio em 29, se recuperou e entre 30 e 31 aí você teve o mercado caindo 70%, 80%. Você acha que isso é algo proposital ou é um movimento social? Que a gente chamaria em trade de dead cat bounce, né? Isso. Você acha que esse movimento é um comportamento social ou você acha que os big players brincam com esse fluxo para depois tocar de novo venda e fazer grana? Você acha que isso é algo de teoria da conspiração ou você acha que é um movimento? Porque assim, a bolsa e as criptos e tudo é uma consequência do comportamento de bilhões de pessoas. Né? Então, na minha visão, os preços se comportam mediante o comportamento social global.
Então você acha que isso é a sociedade se comportando, onde ela pensa que vai melhorar os preços, se volta e aí tem uma notícia diferente? Ou você acha que os big players meio que manipulam esses preços e depois despejam ali? Eu acho que é um pouco disso tudo junto, mas uma coisa que foi repetida, recorrente em todas essas crises, é que normalmente vem de um boom, de uma taxa de juros caindo, baixa, um movimento de inflação. Isso aconteceu em 28, por exemplo, aconteceu em 2007, 2006, aconteceu em vários momentos em que você tem uma inflação baixa, a inflação começa a subir, aí os bancos centrais têm que aumentar os juros para segurar a inflação, aí a inflação dá uma segurada, mas isso acaba causando depois uma fragilidade. Então, eu acho que uma parte são os bancos centrais tentando intervir no mercado e acabam causando um aumento do movimento, né, ao tentar manipular a taxa de juros. Acho que os bancos também, os mais inteligentes, surfam isso, então acabam amplificando isso, porque entendem de juros, então sai da ponta dada, vão para a ponta tomada, pré e pós. Para eles acaba sendo bom, então eles acabam gostando da crise. E acho que também é um efeito meio que de manada mesmo, né, da natureza humana, né, e esses dois movimentos de primeiro, né, vem a crise, aí uma negação, aí tem um auge, e normalmente o crash acontece quando ninguém está esperando, que normalmente é num movimento de recuperação, quando todo mundo acha que o pior já passou. Da mesma maneira que o cara que morre lá no Everest não é o cara que está subindo, é o cara que está descendo, né? A maioria dos casos é quando o cara já está descendo. Que ele está mais tranquilo. Exatamente. Então, eu acho que é um pouco disso tudo junto. Quando que você começou a fazer trade? Né? O trade é um ato de você comprar e vender qualquer coisa, um ativo. Quando que você começou a fazer trade na bolsa? Com quantos anos, assim? Com 20 anos mesmo, lá em 98, 99. Você operava o quê? Ação? O meu irmão tinha algum dinheirinho, que ele dava aula particular de física, meu irmão mais velho, que é meu sócio até hoje. E aí ele disponibilizou lá, acho que R$1.000, uma coisa assim, 1.000 e poucos reais. E aí eu comprei BR, distribuidora, e comprei White Martins, que era uma empresa de gás, oxigênio e tal. Fiz uma análise meio mirabolante lá, misturei um pouco de análise técnica com uma ideia de fundamento, notícia, e foi o meu primeiro trade. Né? Eu tinha que comprar, depois levava um tempo, você não podia comprar e vender ao mesmo tempo, mas eu comecei a investir ali. A minha avó tinha ações do Bradesco, era o pouco que tinha sobrado ali de herança da família. Eu também usava aquelas ações, eu fazia long and short, intra-N com PN, aí eu vendi um pouco do Bradesco, comprava Banco do Brasil, Itaú, fazia uma arbitragem ali, desde aquela época mesmo. E depois, quando comecei a ter algum dinheiro, 2001, 2002, eu comecei a investir. Cara, eu não vejo diferença entre investir e fazer trade. Para mim, um investimento é um trade de longo prazo, porque os dois são especulações. Você está apostando que um preço vai convergir para alguma coisa que você acredita. Só está mudando o tipo de análise que você está fazendo. No caso, o trade é o timing, você vai olhar o timing, o gráfico, o fluxo, seja o que for. E no investimento, supostamente, você vai olhar o fundamento para saber o valor daquele investimento e vai arbitrar aquilo com o preço de mercado. Então, eu não vejo diferença entre você fazer um trade e investir. Só o prazo e a ferramenta que você vai usar para fazer sua análise. Então, hoje você falou de fundamento e de gráfico, né? Qual foi o seu primeiro contato com gráfico e qual é a importância da análise gráfica para os seus investimentos? Primeiro curso que todo mundo faz na vida é análise técnica. Eu fiz um com o professor Fausto. Não era o Fausto Botelho, era outro Fausto, mas era lá da Bolsa, mas fiz também com o Fausto, fiz com todo mundo, com o super... que é o mais antigo dele, você falou o nome dele aqui. Márcio Noronha? Márcio Noronha, fiz curso. Cara, eu fiz um curso de análise técnica em 97 mesmo, no final de 97, na Ancor, né, que é a Associação das Corretoras, e me apaixonei, comecei a usar. Tive uma relação de amor e ódio muitas vezes, porque às vezes você vai, agora eu vou virar fundamentalista, então não vejo gráfico, aí não, agora eu vou ver o gráfico. Então, todo mundo tem, né, esse dilema, e aprendi a ter uma relação com todas as escolas de investimento, uso o gráfico, gosto.
E a análise quant nada mais é do que, digamos, supostamente uma espécie de evolução, né? Você também vai pegar preço histórico, só que você vai tentar achar os padrões através de software. Então hoje você diz que você sempre olha gráfico. Todo dia você olha gráfico. Todo dia. Todo dia você abre o PC, vê o gráfico ali. Vejo figura, candle, vejo E estive com meu amigo Márcio Fontes, que é um dos maiores gestores do Brasil, gestor da Asa Invest, e marido da Marília. Ela não gosta quando eu falo que é marido dela. Por quê? Porque ela é ferrada, não precisa... Ela não é a esposa do Márcio, ela é a super Marília, ela é da fixa. Mas de qualquer maneira, para falar que ele é um dos maiores gestores do Brasil, e ele, além de usar análise fundamentalista, além de usar macro, ele também usa análise técnica. Que quando a gente... Assim, eu fiz esse caminho de começar... Eu fiz todo o caminho tradicional, pós, mestrado em finanças, então a copiagem, né, é bem fundamentalista quando fala de investimentos. E aí, quando eu comecei a estudar análise gráfica, meu professor falava, sai disso aí, tá, não sei o que. Bruxaria. Bruxaria, figura, ficava brincando. Mas quando eu fui conhecendo, né, alguns fundos, quando tive a oportunidade de conversando com alguns gestores, eu via que eles olhavam gráfico ali também. Falei, cara, se o cara que gera alguns bilhões, ele olha, tem coisa aqui também, né? Naturalmente sempre tem que ter fundamento. Eu falo de cripto, então cripto, tu tem que ter cripto com bons fundamentos. Eu era de bolsa, eu trabalhei no banco da IBM, assim, e eu olhava alguns ativos de bolsa, mas quando eu fui para cripto eu perdi o tesão de olhar balanço, demonstração financeira, que aí você olha tudo, né? A cripto é um pouquinho mais doido, não tem como ver isso daí, é diferente. A análise de cripto é diferente, mas pra gente, assim, que é de cripto, eu olho o fundamento do projeto, tipo, vou investir em Bitcoin, vou investir em Ethereum, vou investir em Solana, enfim, qualquer outro, mas eu procuro o gráfico para ver algum sinal de compra ou de venda ali. Aí, durante essa tua jornada, você se especializou, você começou com opção, com ação, e você foi se nichando em opções. Como e por quê? Cara, basicamente, os clientes que tradeavam lá na nossa mesa do Bradesco operavam opções. A primeira vez que eu operei, fechei um negócio no pregão, era um plantão de almoço, todo mundo tinha ido almoçar, eu fiquei no plantão, aí ligou lá o doutor Elias Maurício. Você era o seu primeiro cliente, praticamente. Ali. E era um cliente da mesa lá, e ele falou, vai na roda da Telb L32. Aí eu liguei no pregão, Sampaio, corre lá na roda tal. Aí o Sampaio ia correndo lá, como é que é o mercado aí? 10 com 20. Aí o doutor Elias, 10 com 20. Aí o Sampaio ficava, tem 20 na compra 10, tem 30 na venda a 20. Caraca. Tomaram toda 20 virou compra, a venda só no 40. Da Coval pregou venda de 20 a 20, tomaram. Rasparam tudo, já tem pagado. Então ele ficava apregoando o mercado, cantando o mercado, porque não tinha tela. O cliente não tinha tela, a gente tinha tela. E aí ele, então eu quero comprar 5 a 20. Aí o Sampaio... O cara fazia também sem ver nada. O Sampaio comprou 5 a 20. Aí o Sampaio, compra 5 a 20, compra 5 a 20, compra 5 a 20. Aí tchado, alguém batia nele, ele fazia a boleta e eu, doutor Elias, compramos 5 a 20. E pra mim não tinha muita diferença, porque era tudo, punha na custódia, a quantidade, comprava, vendia, tinha preço, então eu não entendia tanto a diferença. Mas aí algumas semanas depois, o meu diretor da corretora, ele basicamente definiu o que eu ia fazer para o resto da vida. Porque ele dava um curso para os gerentes do Bradesco num hotel, todas as semanas, gerentes do interior, e aí ele falou, hoje você vai comigo. E no carro ele falou, você vai ensinar opções. E aí ele me deu um slide lá, me explicou. A primeira vez eu não soube explicar, mas toda semana eu ia dar aula de opções lá com o seu Moraes. Então, sempre foi tudo junto. Sempre foi tudo junto. Sempre foi opções, sempre foi ações, gráfico, balanço, economia. Mas as opções... Eu acho que por causa da didática, porque tinha pouca gente, eu acabei me destacando, né? Mas eu sempre trabalhei com todos os instrumentos. E tu já viu muita gente ganhar grana lá no início com opções? Você já abriu, tipo assim, quando você viu, cara, é aqui que eu vou enriquecer? Tipo, o que fez você achar que você ia ficar rico no mercado? Eu já vi mais gente quebrar, perder do que ficar rico, mas algumas coisas foram muito emblemáticas para mim. Primeiro, um cara que comprou ações do Banespa, do Santander. Na época era Banespa. Que ano, sabe? Estava quebrado, naquela época. Ele começou um pouco antes disso, 96, 95. Uhum. O Banespa estava quebrado. Eu vi Banespa com R$2. E foi a R$100 e tantos esse cara ficou rico. Meu tipo 15, 20 milhões, assim. Comprou durante anos. Opções ou ação? Ações.
E uma outra coisa que eu vi foi um dia que mudou minha vida, foi o dia 16 de janeiro de 99, foi o dia da desvalorização cambial. O presidente do Banco Central era o Gustavo Franco, aí ele sai, aí entra um cara chamado Chico Lopes, aí ele dá uma bagunçada lá durante 4 dias. Aí ele pede para sair. 4 dias ele pede sair. Era uma quinta-feira, aí assume o Armínio Fraga e solta o câmbio. Solta o câmbio. O câmbio num dia vai de 1,30, ele estava 1,20 e pouco. Aí nessa semana ele subiu para 1,30, aí soltou na sexta-feira, foi de 1,30 para 2,20. Na sexta e na segunda. O dólar subiu uns 40%. E eu tinha aprendido, todo mundo sempre aprendeu, que quando o dólar sobe a bolsa cai. Mas nesse dia que o dólar subiu mais de 30%, a bolsa abriu caindo e subiu mais de 30% num dia, a bolsa, no mesmo dia, 32%. Eu me lembro do terno que eu usei, me lembro o que eu almocei. Nesse dia, a Vale subiu mais de 60%, porque Vale era exportador, era dólar mais bolsa. Nesse dia, uma opção de 1 centavo de Vale foi para R$12 em um dia. O cara que tivesse comprado uma opção, R$1.000 de opções a 1 centavo, teria ganho 1.200.000 num dia. Não só isso, nós tínhamos um cliente nipônico, né, oriental, ele tinha uma loja de R$1,99 e a gente tinha uma mesa de BMF que ficava abrindo, começando, né, e ele queria fazer um hedge de dólar, porque ele tinha uma loja de R$1,99 e ele tinha dívida em dólar, né, e ele vendia em reais. E aí ele não tinha tamanho para comprar 5 lotes do dólar grande, que era o mínimo que podia na época, que era $500 mil. Tinha que ter tipo uns $200 mil de margem. E aí a gente falou, pô, por que você não compra opções? Não comprar umas call de dólar? Ninguém acredita, tá baratinho. Ele comprou call de dólar de 1,30 e pouco. E o dólar foi para 2,30. Esse cara, ele pôs R$1.000 e poucos, cara, R$1.000 e poucos, e ele ganhou 1 milhão e tantos de dólares. E ele nem acreditou. De dólares. 1 milhão e poucos de dólares? Em 2, 3 dias. E fechou a loja lá? Fechou a loja. Fechou a loja. Então, foi nesse dia que eu vi o pozinho. Aí você falou, pô, essa é a operação. Essa é a operação. Só que isso acontece a cada X anos. Então eu tive também que aprender todas as outras coisas, né? Por isso que você falou, pô, você preferia ganhar na grande queda, na grande alta. Cara, eu acho que um gestor, um investidor completo é o cara que consegue surfar boa parte dos movimentos, né? Agora explica pro pessoal o que é essa estratégia do pozinho que você fala, que é a mais famosa que tem, que você estourou com essa estratégia, que é justamente isso. Mas o que é? Quando que você procura essa opção que é centavos, né? Com potencial absurdo de valorização? É só call ou é put também? Tanto call quanto put. Mas eu aprendi explica para o pessoal antes o que é call e o que é put, que a gente fala. Então, uma opção é um contrato de direitos e obrigações negociados em bolsa. Então, eu vou explicar primeiro a put, porque quando você explica as duas ao mesmo tempo, a galera se confunde, dá uma bagunça na cabeça. Então, o que é a put? A put é exatamente igual ao seguro do carro. Todo mundo que tem um carro e alguma prudência, todo ano compra uma put para proteger o valor do seu carro. Então, você está comprando o direito de vender o seu carro para a seguradora caso o valor daquele carro especificamente caia muito rapidamente. Para isso, você paga um prêmio, para isso você assina um contrato, tem um prazo, tem um preço de exercício. Então, quando você faz um seguro, você está comprando uma opção. É a mesma coisa. O pozinho de put, o que é? É você comprar direitos de vender um ativo, uma empresa, ou um índice, ou uma moeda, e se esse ativo subir, é que nem se o seu carro não tivesse batido. Você vai perder aquele seguro. Então aquele é um valor que você vai perder. Agora, se o ativo cair, como ele é o direito de vender, quanto mais aquele ativo cair, mais o direito de vender aquilo naquele preço se valoriza. Porque o ativo está caindo, consequentemente o preço da put está se valorizando. Então, basicamente, put é um contrato que se valoriza quando os ativos caem. E se você paga muito barato por eles e o ativo cai muito, em algum momento
a opção, a gente dizia, está dentro do dinheiro, então ela sobe, o valor sobe muito rápido, é muito explosivo. E eu vi nesse dia, né? Nesse dia eu vi tanto o cara da Vale quanto o cara do dólar ganhando muito dinheiro. Mas eles ganharam com call. O call, você ganha se sobe, tá? Então se sobe, você ganha na call, se cai, você ganha na put. E, só para dar um exemplo, no final de 2019, os meus indicadores já me diziam que a gente estava muito frágil, que a gente podia ter uma crise econômica. E em janeiro de 2020, eu depositei 15 mil reais numa corretora e resolvi começar a comprar todos os meses pozinhos do Ibovespa. E aí eu comecei a comprar BOVA. Então em janeiro eu gastei 500 reais numa opção de BOVA, para perder mesmo. Eu achei que a crise ia levar tipo um ano para acontecer. Então eu tinha dinheiro para carregar pelo menos 18 meses. E aí no segundo mês, em fevereiro, eu gastei 500 reais no BOVA O96. Paguei 12 centavos na opção. Comprei 4 quilos da BOVA O96. E nós tivemos um Corona Crash. E o mercado caiu para 60 mil pontos. E o meu direito era de 96 mil. Então, a opção que eu paguei 12 centavos, como o mercado caiu muito rápido, eu paguei 12 centavos, o mercado caiu, a opção foi para dentro do dinheiro e, consequentemente, o preço da minha opção eu vendi por 27 reais. Nossa. Então, a opção multiplicou 200 e tantas vezes o capital e, pô, a gente montou uma comunidade enorme e a gente faz isso, a gente ensina isso, mas também a gente usou esse dinheiro para comprar ações. Isso é que é legal, de você ter o seguro, de você ter a put. Se o mercado afunda muito rápido, você faz dinheiro e esse dinheiro, ele é um dinheiro que está disponível para você exatamente no melhor momento, que é quando o mercado está lá embaixo. Então a ideia é que você ganhe na ida e na vinda. Aí você ganhou na queda, você transformou quanto em quanto? Você botou 500 reais ou era mais? Ali? Os 500 reais viraram 60 mil reais, então os 15 mil virou 70 mil, e depois ele chegou a quase 100 mil reais ali, aí o mercado começou a cair, eu comecei a perder algum dinheiro, e aí eu zerei a carteira. E lá, você passou pelo crash do Covid, o que fez você achar que era o fundo? Você comprou call para subir ou você foi comprando ação tipo de hold? Comprei as ações mesmo, eu vendi um pouco de put, que é uma estratégia também. Eu não comprei call, por quê? Porque quando a volatilidade está muito alta, muito alta, estressado, né? a volatilidade, o preço, o prêmio intrínseco da opção fica muito caro, porque a volta é muito alta. Então, por exemplo, semana passada, 2 semanas atrás, né, nós tivemos o primeiro turno, dia 2 de outubro, primeiro turno da eleição para presidente no Brasil. O mercado subiu. A Petrobras subiu 7%, 8%. Só que as calls de Petrobras desvalorizaram. De tão cara que estava o prêmio das opções por conta da incerteza, da insegurança, por conta da eleição. Muita gente comprou seguro por causa da eleição e isso fez com que as opções já estivessem muito caras, então elas nem chegaram a valorizar. A gente compra pozinhos de call quando normalmente o ativo está acumulando muito, está com muita energia acumulada, tá vários meses ali, ou semanas, dá para você ver no gráfico, dá para você usar a volatilidade está muito baixa, muito acumulada. A gente tem alguns indicadores especiais para isso, e aí quando acumula muito, aí você começa a comprar aqueles pozinhos, você vai carregando até que aquele negócio exploda. Pode ser que não exploda, você carrega mais de um ao mesmo tempo, e via de regra você vai sangrar bastante até ter um ganho, tá? Então não é tão moleza assim. Então, por exemplo, só para traçar um paralelo para hoje, o Bitcoin está na menor volatilidade histórica dele. Mas a gente não sabe o sentido do que vai estourar, né? Eu acho que é hora de comprar pozinho, sim. Que Eu acho que é hora de comprar pozinho. E o que dá para fazer que é legal? Dá para você fazer uma coisa que a gente chama de straddle. Que é comprar tanto o pozinho da call quanto o pozinho da put. Então ele fica com um payoff convexo, assim. Então você tanto ganha nas grandes altas quanto você ganha nas grandes quedas. Só que mesmo com a volatilidade parada, ainda é caro carregar call e put de Bitcoin. Né? Ainda é caro porque ele tem uma natureza volátil,
a volatilidade implícita é muito alta. Então tem umas estratégias mais legaisinhas ainda que daria para você fazer para tentar ganhar numa grande acumulação. Se você quiser, eu até te ensino, a gente opera junto. Ah, legal, a gente pode fazer Tem uma operação que eu chamo de bigodão, que é o quê? Você vende a call e a put do ativo, no caso do Bitcoin, no dinheiro. Então você faz um lançamento coberto das opções no dinheiro, aí você pula alguns strikes para os dois lados e com aquele dinheiro você compra pozinho. Então você fica assim, ó. Então se o mercado fica paradão, você ganha uma taxa, com essa taxa você paga os pozinhos e na hora que o mercado der a pancada, aí você ganha muito Tem dinheiro. limite de ganho? Tem algum percentual esperado ou não tem limite? Quanto... Cara, você pode chegar a cada call e put que você venda, você compra 10, 15 calls e puts para cada lado. Então, pô, você não põe dinheiro na operação. Entendeu? Então você pode alavancar 10, 15 vezes. Dá para multiplicar 100 vezes o capital na hora que vier a porrada. E aí, quanto maior a porrada, maior a volatilidade. Quanto maior a porrada, mais você ganha. Doideira, a gente pode fazer um negocinho desse daí, Vou botar uma te brincadeira. ensinar. Back Ratio Spread. Isso aí. Ó. E tá, aí, cara, de vivência de trading, acho que é bem legal falar. O que te fez, né, meio que começar a ter sucesso operando no mercado? Cara, Qual foi o conhecimento-chave, assim, que você começou a ganhar dinheiro, a ter uma experiência, tipo, que eu entendo que na maior parte das pessoas a gente começa perdendo ali, né, depois fica no 0 a 0, depois você começa a ganhar. Naturalmente que ganhar não é linha reta, você ganha e perde, Sim. ganha e perde. Só que no somatório você ganha mais do que você perde. Sim. O que fez você abrir essa curva de ganho aí na sua vida no mercado financeiro? Basicamente é combinar estratégias e ter um portfólio antifrágil. Então, assim, por mais que eu seja reconhecido como um cara de opções, eu compro esses pozinhos, o meu portfólio mesmo também tem uma carteira de ações, eu uso fundamentos para escolher as ações, eu uso também a análise técnica, eu invisto em renda fixa, eu tento ficar bem pós-fixado quando o juros está subindo, eu tento ganhar algum dinheiro com a queda, eu gero renda também com o portfólio, então eu faço estratégias de lançamento coberto na minha carteira de ações. Eu acho que é aprender várias técnicas, entender como o mercado funciona, ter paciência e ter exposição pequena. Eu acho que exposição pequena é muito importante. Exposição pequena à renda variável. Se expor pouco a grandes perdas. Entendeu? Não se expor a grandes perdas. Então, hoje, por exemplo, do seu portfólio PL, né? Quantos por cento está em renda variável, de fato, assim? 10%. O resto em renda fixa, por exemplo? 80% é renda fixa pós-fixado. 75% é CDI, hoje. E de 10%, 0,3%. Quantas opções, assim, CDI? Não, hoje a maior parte são ações, estou comprado nas ações, e aí eu gero alguma renda com essas ações, e eu só compro um pouquinho de pozinho. Então hoje seu portfólio é o barbell praticamente do... É o barbell e eu tenho 5% em dólar também. Você só tem 5% do seu PL em dólar? Porque o meu dinheiro está no fundo, né? Então o fundo tá, né? Sim. Eu vendi toda a minha carteira lá nos Estados Unidos, trouxe tudo pro fundo. E assim, eu posso ficar de 0 a 20% em bolsa, eu posso ficar de 0 a 10% em dólar e eu posso ficar ter de 10 a 15% em pré-fixado e o resto tudo é CDI. Então, o segredo do seu sucesso como investidor foi, de fato, você diversificar o seu portfólio. Beleza, mas e como operação, assim, na parte dos 10%, Sim. O que fez você, de fato, ser convexo ali, ou até dar perda, mas como você tem de baixo risco, você incorpora e volta para a operação? Eu não me importaria de ter mais em bolsa, 30%, 40%, eu acho que dá para ter. Mais que 30% já é bom ter um pouco de seguro. Porque assim, tá certo? Depois então, que tu forma durante bastante tempo eu tinha uma carteira maior de ações, que agora o fundo é conservador mesmo. Mas é balancear, entendeu? Balancear a parte de renda variável com a parte conservadora. Então quando a bolsa cai muito, a parte de renda variável ela diminui. Só pela queda da bolsa, a participação relativa ao percentual cai. Então ali naturalmente você vai aumentar a sua bolsa. Vai escolher bons ativos, vai aumentar a bolsa. Quando o mercado, a bolsa tiver subido demais, naturalmente a tua carteira de ações ela vai ter mais do que aquilo que você se propôs. 30%, 40%. Então ali você vai vender um pouco de bolsa, descascar. Então você se beneficiar desse zigue-zague natural da bolsa,
que é o que eu chamo de Dos ciclos de balanceamento dinâmico. mercado, né? Dos ciclos de mercado. Exato. Que é o que eu chamo de balanceamento dinâmico. Existe alguma métrica percentual, tipo, caiu 30%, é hora de rebalancear? Ou não? Existe algum percentual mágico? Não mágico, né? Mas é um percentual fixo, quant, ou é um feeling de mercado? Não, então, se você tem uma relação 30-70, então 30 a bolsa, 70 a renda fixa, ou vice-versa, digamos, se o mercado começar a cair muito, o 30 vai virar 25. Uhum. Então, você tem que, eu chamo isso de alfa, que é a cada quanta variação percentual você precisa para ter um gatilho. Então, se você for um cara de ciclo muito longo, aí você vai ter umas pernas maiores. Então, você vai fazer 1, 2, 3 negócios por ano. Se você, cara, quer fazer operações curtas, de curto prazo, dá para fazer também. Só que você tem que achar ali o ponto de tração. Então, o ideal é você fazer negócio a cada 5, 10% de variação. Hoje, no meu fundo, a cada 2% a gente opera. A gente só está comprando 10% de bolsa hoje, só que a gente gira essa carteira inteira todo dia. Todo dia? Todo dia. Eu tenho R$1 milhão em bolsa hoje na carteira do fundo. E eu opero 2 milhões de bolsa. Eu giro a carteira da bolsa 2 vezes. No mesmo dia. Fazendo balanceamento. Porque o que o meu algoritmo faz, ele fica calculando o prêmio de risco. Então, aquele papel ali, ele caiu muito, ele tá com um sinal muito legal, e então, ele tem um prêmio de risco grande, ele tá a nota grande. Se aquele papel dá uma subida, a nota dele já diminui. Então, tem outro papel que tem uma nota maior, é só ir daquele cara e já entra em outro. É meio que um day trade ali, praticamente. Faz day trade. E hoje tem muito fundo fazendo trade, day trade, swing trade, ou é mais position? Ele vai montando posição e vai levando? Ou que faz mais esse balanceamento também? Enfim, qual a estratégia que você vê por aí? Então, durante 2012 a 2015, eu trabalhei numa empresa de software, que é a Valemob, que é dona do Trademap. E lá eu fiz um software para gestão, para asset, né? E eu cuidava da área comercial também, porque eu tinha bastante relacionamento. Então eu visitei mais de 300 gestores. E, cara, você tem de tudo. Você tem aquele cara que só lê balanço, o cara não olha a tela, o cara não faz trade, ele só compra e tal. E você tem aquele cara que é tipo o Forpus, por exemplo. O cara trade a carteira inteira, uma parte é comprada, uma parte é vendida. Então tem de tudo, mas os grandes fundos multimercados, eles tanto carregam quanto eles fazem trade. Mas eles fazem bastante trade. Mas não é obrigatoriamente day trade, nem swing trade. Pô, deu a tese, tem prêmio de risco, o cara entra na posição, entendeu? Foi a favor, ou perdeu o fundamento, o cara zera, entre outra coisa. E como que é a gestão de risco desses gestores dos fundos, assim, você acha que é uma métrica bem importante? Como que é? Cara, eu conversei sobre gestão de risco com 300 gestores de risco no Brasil. É assustador o que os caras eram ruins naquela época. Muito ruim. Tipo, VAR é uma coisa da década de 50. O VAR paramétrico já é da década de 90, mas é a mesma coisa, um pouco diferente. Cara, você viu uns caras metidos lá que geria 5 bi, o cara perguntava, tem VAR paramétrico? Aí os estagiários vinham da Faria Lima, anotava VAR paramétrico. E era uma coisa muito trivial, assim. Mas tem cara muito bom, os caras melhoraram muito. Então hoje tem cara muito, muito bom. E basicamente você tem cara que é um fundo de ações, long only, o cara só compra ações, basicamente ele não tem controle de risco. Drawdown, vai embora. O controle dele é diversificação. É caixa e exposição. Caixa e exposição. Setor. E funciona, porque o mandato dele é aquilo lá, ele tem a carteira de ações, ele tem que bater o Ibovespa lá, o indicador, beleza. Tem cara que opera muito derivativo, muita coisa que os caras têm um ótimo controle de risco, muito bom. Os caras fazem Monte Carlo. O que é Monte Carlo? Ele faz simulações estatísticas de milhões e milhões de combinações do que pode acontecer com aquela carteira, para ele poder escolher a melhor carteira que sobreviveria a maior parte das possíveis cenários e tal. O cara faz Monte Carlo com 5 tipos de cauda. O cara faz Monte Carlo com cadeia marcoviana que projeta vários, muito no futuro. Então tem caras muito bons. Modéstia à parte, a gente tem um software de risco que gera o nosso fundo muito bom também. A gente tem um controle de risco muito legal. Tá, o que eu queria te perguntar, nesse meio tempo, qual foi o seu maior trade de bolsa? Assim, foi em opções? Foi em ação? O que te deu mais dinheiro nesse mercado? Cara, eu já abri carteira e parei de operar muitas vezes. Então, por exemplo, em 2010 eu ganhei a primeira vez com pozinho.
Foi muito legal. Eu tinha vendido um pedaço de uma empresa que eu tinha alguma grana, e aí vi que o mercado estava acumulando muito, caindo devagar, andando de lado, e aí eu comecei a comprar pozinho de Vale, e durante quase um ano, acho que 11 meses, eu comprei R$ 1.000 todos os meses de pozinho de Vale, e aí em março de 2010 a Vale deu uma porrada, e eu ganhei cento e poucos mil reais. Botou 11 mil, ganhou cento e pouco. Ganhei cento e poucos, foi muito importante para mim aquele dinheiro, me ajudou a montar Que os te dá meus um fôlego, negócios, Eu acho que 100 mil reais Mas- é o primeiro dinheiro do foda-se, né? Tipo, em 2010 ali é um bom dinheiro, entendeu? Então foi bem que legal. te dá um fôlego assim. pra trabalhar, sem precisar do salário ali. Você tem... Nessa época do pozinho também que eu ganhei ao vivo foi legal, mas pô, eu tinha clientes, geria dinheiro, então eu ganhei bastante dinheiro também em 2020, né? E tive outros cenários bem legais. Qual foi o seu maior trade? Pode falar? Eu acho que foi esse próprio, assim, eu acho que foi esse de Vale. E em 2020 eu também administrava umas carteiras e aí um dos caras ganhou muito dinheiro e só o meu bônus ali foi um dinheiro muito grande. E qual foi o seu maior stop, assim, seu maior prejuízo? Então, eu tava te contando, né? Eu quebrei 3 vezes e a primeira foi em 2003 para 2004. Depois, em 2004, eu quebrei porque eu fiz um fat finger. Eu pus uma boleta errada. Como é que Perdi foi? 70 mil reais em 5 minutos. Como é que foi? Market? Eu Ordem a mercado e puxou book ou não? Eu comprei 1.000 opções de Telemar. Telemar é a Oi hoje. Era a maior empresa do Brasil. 30 e tantos % do volume da bolsa era só Telemar. Eu comprei a 12 centavos o lote para ganhar o R$ 10 do almoço. Puta que Aí pariu. era uma quarta-feira, 6 de setembro de 2004. Final do dia, eu falei, vou carregar para sexta-feira depois do feriado. Aí veio o feriado. Aí sexta-feira eu voltei, aí de manhã o mercado abriu, aí eu pus vendendo a opção a 13. Só que na hora que eu fui pôr a oferta, tinha acabado, um mês e pouco antes, tinha acabado de mudar o lote. A Telemar negociava 13 centavos, era para cada 1.000 opções. E passou para ser para cada uma opção. Então eu tinha que colocar uma oferta de venda de 1.000 opções, e eu coloquei de 1 milhão de opções. Eu pus uma oferta 1.000 vezes maior. Porque eu estava acostumado a pôr um asterisco era 1 milhão, tchum. E o sistema da época, eu não vou nem falar o nome, era uma porcaria, tinha o Fat Finger de 50 mil reais. Ele não deveria aceitar uma oferta acima de 50 mil reais. E a oferta era de 120 mil reais. E foi. O book estava quebrado, não estava naquele dia, não estava funcionando. Não conseguia enxergar o book. Porque se eu visse no book que eu estava com oferta 1.000 vezes maior, era F8 já era. Fui no banheiro, quando eu voltei, a tela estava verde de confirmação. Aí eu percebi que eu tinha vendido uma oferta, eu estava vendendo 120 mil reais numa opção de 12 centavos. O Mário, que era meu sócio, Mário, ferrou, tô vendido, ele ligou na mesa da corretora. A corretora profissional, a maior corretora do Brasil, a Ágora, né? Sabe o que os caras da mesa fizeram? Espalharam entre os autônomos. Todo mundo saiu tomando na minha frente. Eu não percebi isso, eu só fui perceber que, na verdade, o que puxou o papel foi que os caras da Ágora compraram na minha frente faz uns 2, 3 anos. Mas o fato é que Tu ficou com essa operação na minha cabeça uma temporada. em 5 minutos, a Telemar subiu 3,5%, 4%, e eu comecei a recomprar a 13 centavos, parei de recomprar a 27 centavos, perdi 65 mil reais em 5 minutos, quebrei. A corretora não me ajudou em nada, e no final do ano o dono da corretora eu pedi uma passagem para voltar para São Paulo, porque meu pai estava com uma doença grave, e ele falou, o problema é teu, meu irmão, tu volta a pé. Que isso? Falou assim pra mim. Que isso? Cláudio Honeman, procurado pela polícia hoje. Tá vendo como é que é o ser humano? Então, assim, quebrei a segunda vez desse jeito. E a terceira vez eu já tinha voltado para São Paulo, tinha ajudado a montar um family office, tá vindo bem, operando opções. Fiz uma operação que eu achei que eu dominava lá, ganhei dinheiro 1 ano com ela. Os caras me levavam para andar de barco, tomar champanhe. Os caras queriam que eu casasse com a sobrinha deles. E nós perdemos uma operação que eu achei que não poderia perder mais que 250 mil, perdemos 3 milhões. Como? Uma compra de vol, de calendário, é bem sofisticado para explicar. O fato é que o mercado não poderia subir lentamente, ali ele subiu muito lentamente, do pior maneira, e aí nós levamos um squeeze lá, perdi uns 3 milhões de reais. Eu perdi, entre pessoas que eu recuperei, ajudei, então acho que eu perdi uns 700 pau da física.
Só que, cara, eu já tava tão acostumado que, na semana seguinte eu já levantei, comecei a tocar a vida e tudo bem. E eu aprendi que, na verdade, a gente dá pra ser muito feliz sem dinheiro e dá pra ser muito infeliz com dinheiro. Não, isso aí é a maior verdade, né? Que quando eu falo sobre isso, porque assim, tu conhece algum pobre depressivo? Assim, você conhece mais pobre depressivo ou mais ricos de depressivo? O pobre depressivo normalmente é o mendigo, né? O homeless, esse É, normalmente tem depressão. Mas é isso, o cara que trabalha muito, que tem muita responsabilidade, que tem nem mora tempo longe, pra, não tem tem nem essa. tempo pra pensar Não e tem ficar essa. triste. O conforto, cara, ele é muito fragilizante. É que sua mente ali. É que às vezes assim, eu falo, né? Eu até brinco. Quando eu pegava meu busão pra ir pra Praia da Barra, eu com 15, 17 anos, pô, era uma felicidade, né? Na praia, tava na areia, tal, ia no mar. O que é mais difícil dá mais É, prazer. Não existe preço para um copo d'água depois que você está 3 dias sem tomar água. É a coisa mais prazerosa do mundo, né? Por exemplo, hoje eu só tomei café. É à noite, é quase 9 horas da noite a gente está gravando. Eu estou em jejum desde de manhã. por quê? Pô, eu faço jejum. Jejum intermitente. Faço intermitente. Pô, imagina quando eu jantar vai ser fenomenal. Doideira. E aí o cara que tem tudo, quando você ganha grana, você pode ter tudo, né? Tipo, você pode viajar pra China, Dubai, agora, pegar o próximo voo que tiver, comprar, bucar e vai. E às vezes isso se torna sem valor, né? Tu se acostumou com a... Você afoga os seus neurônios na dopamina, entendeu? E fica chafurnando ali no prazer. E quem faz festa todo dia não tem motivo para comemorar. Comemoração é algo especial, né? É. Então nessa jornada que... Qual foi a primeira vez que você quebrou que você não falou? Foi em 2003 para 2004, fazia estratégias com opções, fazia vendas, né? E eu tinha uma trava lá que chama venda de volatilidade, de alta amplitude. Então, toda vez que você vê um nome muito sofisticado, você desconfia. O fato é que eu era muito burro e eu tinha pegado a série histórica da Telemar e tinha visto que em nenhum mês, em não sei quantos anos, ela tinha subido mais que 30%. E eu achava que aquilo era o limite. Então, eu fazia uma trava que aguentava até 30% de alta. E eu ganhava 5% todo mês. Puta, um monte de gente entrando na estratégia e tal. E aí, em janeiro de 2004, a Telemar subiu 40% e nós perdemos um monte de grana lá, tivemos que zerar todas as carteiras. O que tu acha que tu aprendeu nisso tudo, de você quebrando aí nessas 3 vezes? Cara, eu tenho um tremendo trauma com risco, né? Você tem 90%... Eu sou um cara extremamente traumatizado. Eu não acho graça em dar all-in, entendeu? Mas eu adoro risco, né? Então, eu aprendi que a gente tem que correr todo o risco que a gente puder, desde que seja dentro do nosso limite de volatilidade que a gente mesmo se propôs. De patrimônio aceitar, né? Que você se propôs. Não tem problema perder 10% desde que você se propôs a perder até 10%. Eu até brinco, né? Porque eu sou um cara que eu fiz meu dinheiro com cripto, operando, investindo, empreendendo, Nossa, tudo. boletou na greve. Eu fiz um trade de 2,5 milhões, assim. Eu botei $40 mil, saí com 400 e pouco. Em 2, 3 meses. Uma operação de alavancagem que durou 2, 3 meses. Então eu dormia com o celular do lado, eu acordava de noite para ver a operação. E a minha operação para a época, ela era muito grande para alavancagem e o meu stop não podia ser automático. Eu tinha que ir no book fazer na mão. Então eu olhava o preço meio que de madrugada para ver se eu tinha que stopar ou não, porque teve uma vez que o mercado estava caindo, eu estava long. Falei, cara, se esse mercado aumentar, eu vou foder. Eu ficava acordando assim. Mas foi uma operação que me levou, que eu botei 2,5 milhões no bolso. E eu aprendi a viver disso, mas eu era um cara o quê? Novo, sem filho. Se eu quebrasse, eu fazia de novo. Estava dentro do seu limite de risco. Eu podia ir para zero. Exato. Foda-se. Entendeu? Então, corra todo o risco que você puder, mas garanta que amanhã você vai estar ali de novo. Hoje eu já com 30 anos, já pensando em ter filho, já penso em botar um dinheirinho em FII para cair uns saláriozinhos, já penso em comprar uns imóveis para ter família. Então, o meu perfil de 30 é diferente do perfil de com 25, 24, 26, 27 ali. Agora, um cara de 40, talvez menos ainda, né? Sim. Aí acho que as pessoas têm que entender o quanto que elas aceitam de porrada, né? Você não pode tomar um soco que você vai morrer. Você pode tomar vai doer, doeu, mas você tem X ali parado, você consegue voltar pro game.
Você consegue empreender de novo, você consegue fazer o que você quiser. Agora, quando você morre, vai pro zero, ele tem família, tem filho, tem conta, aí é complicado, né? Não dá pra passar por isso, não. Que ele tá com um filho de 2 anos agora, né? Então, não pode mais passar por essa brincadeira. E aí, vamos lá. Você é um cara que, pô, fez os cursos do Nassim Taleb antes de ser o Nassim Taleb, praticamente, né? Que é um curso de risco, né? Que é um curso de antifragilidade. Explica para o pessoal aí, nosso provável último tópico aí, o que é ser antifrágil? Que é basicamente o risco, né? Exatamente. Então, o Nassim Taleb, ele é um financista, filósofo, matemático, livre pensador. Ele é um cara de 62 anos, ele é libanês, né, americano, ele foi para os Estados Unidos. Ele ganhou 50 milhões de dólares, como eu falei para você, né? No dia... em outubro, né? Acho que é 20, acho que é o dia que nós estamos gravando hoje. A segunda-feira negra, Black Monday, né? Da Bolsa Americana. E depois ele se dedicou a estudar por que as pessoas correm risco errado, como é que os modelos de precificação de risco no mercado estão errados. Ele escreveu livros incríveis como Antifrágil, Cisne Negro e tal. Eu conheci ele lá por 2005, mais ou menos, por conta das opções. E aí ele se tornou um grande celebridade em 2008, né? Com o livro A Lógica do Cisne Negro, que é o impacto do altamente improvável. Que é exatamente essa coisa de quando ninguém espera ter um grande evento e dar uma porrada. E ele ganhou 50 milhões com o pozinho. Né? Então a técnica dele é a técnica do pozinho, né? Então eu aprendi com ele a fazer esse tipo de coisa. Primeiro, como que você conheceu o Nassim Taleb? Ele não era o cara conhecido. Como você ouviu falar sobre Não, ele? ele já era bem conhecido na parte de opções. Já, lá fora? Já. Mas Brasil era ou não? Não, então, até um pouco no Brasil, porque o livro dele, né, que é o Dynamic Hedge, é um livro importante. Ele ia nos eventos, e ele foi no evento da Bolsa, acho que 2004, 2005, 2006, sei lá. E eu vi uma palestra dele lá, aí eu comprei Eruditos pela Casa naquela época, e aí depois de 2008, 2009, aí ele virou uma celebridade. E aí Antifrágil ali em 2011, né, que foi quando ele lançou, e mudou minha vida. O que é o Antifrágil? Antifrágil é o nome que ele deu, é um neologismo, para coisas, organismos, pessoas, ideias, empresas, né, que se beneficiam da desordem, do caos, do estresse, do atrito, do colapso, da volatilidade, daquilo que a gente chama da família da desordem. Então, se tem alguma coisa e você aumenta a desordem e ela fica mais forte, mais rica, mais sábia, ela melhora, aquilo ali tem características de antifragilidade, que é o quê? O inverso do frágil. O frágil é aquilo que quebra frente à desordem, frente ao caos. Por exemplo, um copo de vidro. Esse copo aí, se você dá um peteleco nele, ele cai no chão, ele vai quebrar. Né? Então ele é frágil, ele não gosta da desordem, ele tem que ficar dentro do armário, tem que lavar com atenção. O inverso do frágil, se você perguntasse isso antes do Taleb, antes do antifrágil, as pessoas diriam que o inverso do frágil é forte, é resiliente, é robusto. Seria, por exemplo, uma pedra, uma rocha. Por quê? Porque você derruba uma rocha no chão e ela permanece igual. Mas isso daí é neutro à desordem, ao estresse, à volatilidade. Não se beneficia, não gosta, ele é neutro, ele não está nem aí. Então existiria alguma coisa que gosta da desordem. Por exemplo, uma put. Uma put é uma coisa antifrágil. Uma carteira com uma put é uma coisa antifrágil. Por quê? Vem o caos e ela valoriza, ela ganha dinheiro. Musculação. Musculação é uma coisa antifrágil para o nosso organismo. Porque você faz o maior esforço possível e uma resposta àquele estresse é o crescimento pós-traumático. É você aumentar o tamanho dos seus músculos. O jejum é uma ferramenta que é antifrágil. O corpo é antifrágil. Por quê? Frente ao estresse da fome, frente ao estresse da escassez de alimento, o teu corpo fica mais forte. O teu corpo faz autofagia. Ele come a própria lixo da célula, então a sua célula fica mais forte. Empresas de
sei lá, de tecnologia, elas aprendem com o erro, então o erro faz elas ficarem mais fortes. Criptomoedas para vocês são um modelo de antifragilidade? Por enquanto ainda não se provaram antifrágeis, né? Mas se você pensar que, por exemplo, o Bitcoin se beneficia do caos. Como assim? Tem mais de 30 mil criptomoedas. Quando ocorre um hack, um erro, toda a rede, por ser descentralizada, é transparente. Então dá para ver aonde que aconteceu a falha naquele protocolo e todo mundo incorpora aquela robustez para não acontecer de novo. Não seria um sistema antifrágil? Tem uma aprendizagem com o erro dos outros. Holística, é muito importante, mas a princípio, né, a cripto ainda não se provou frente ao maior dos estressores, que é o tempo. Né? Ela ainda não se provou. Nós tivemos crises e supostamente ela deveria ter se beneficiado de uma grande queda, não se beneficiou. Nós tivemos inflação, ela deveria ter se beneficiado da inflação, não se beneficiou. Pelo menos ela não caiu, ela está de lado aí no 19 já faz muito, muito tempo. Mas o próprio Taleb, né, escreveu um paper que ele chamou de Black Paper, que é o inverso do White Paper, que é o paper do Satoshi, em que ele dizia que o valor intrínseco do Bitcoin era zero. Era zero, ele achou que ia para zero. Ele fez um short naquela época. Ele é um cara que comprou em 2020, ele carregou uma posição, ele tinha Bitcoin. Como a Bitcoin não se provou, ele vendeu, depois ele abriu uma posição short e agora ele zerou o short. Mais do que isso, eu li o paper, é um paper curtinho e tal, ele cita muitas outras coisas, mas em que ele diz, olha, esse é um trabalho feito para o Bitcoin no ano de 2020-2021. Então, eu tenho cripto, eu carrego o cripto. O que eu acho? Eu acho que precisa de uso, as pessoas precisam usar, comprar, vender, entendeu? E eu acho que isso, quando se provar, quando a rede tiver receita que não seja uma receita de dentro da própria rede, aí sim. Por quê? Porque hoje você tem um ativo que tem custo para carrego, para hold, tem custo, custo de energia, custo do carrego, por isso que emite novos, né? E não se provou no tempo. Então eu acho que hoje o Bitcoin ele é uma defesa, uma proteção contra o Estado, contra a moeda, contra alguém ir lá e te bloquear sua conta porque você falou mal do governo, falou mal do candidato A, do candidato B. Nós estamos passando por isso. Censura. TSE, da vida censura. Então eu acho que nesse sentido sim, mas ainda teria um tamanho limitado dentro de um portfólio. Mas eu cada dia acredito mais que esse ecossistema vai achar a sua própria fonte de renda de longo prazo. Por exemplo, o Ethereum, que ele nos últimos 365 dias ele fez 7 bilhões de dólares de receita. Já então, no caso? Já é bem mais interessante. O problema é que ele tem algum nível de centralização, mas eu gosto de que tenha um rei. Entendeu? Eu gosto que tenha um cara que foi o cara que criou, que vai quebrar se der errado, um cara para você pôr culpa, entendeu? Não é exatamente uma centralização, o sistema ele é descentralizado, mas existe um nome fundador. Tem um cara para você pôr a culpa, um cara que tem a cara lá para bater, entendeu? Então eu gosto bastante do Ethereum e talvez, né, o Ethereum ele é mais ágil também nas mudanças e tal. Então eu gosto bastante. Você passou pela era da .com, né? Você não vê que assim, as pessoas têm que usar, tem que ter caso real de uso. Por exemplo, se a gente tivesse essa conversa em 2017, 2018, a gente não tinha um ecossistema de cripto que tem hoje. Hoje em dia tem DeFi, aplicações descentralizadas, Web3, Metaverso, tem vários casos se desenvolvendo. Né? E como qualquer tech, depende de tempo para evoluir. Eu vejo que em 2018 a gente falaria, para que serve? Fala, cara, tem que dar uso. Agora a gente já tem diversas aplicações que são uso, e eu vejo para mim que a maior barreira de cripto hoje não é o uso, é a interface, é a UX. É um cidadão comum utilizar blockchain pelo celular sem saber que é blockchain, no layout de um aplicativo normal, que eu acho que já está acontecendo, está começando a acontecer. Mas para quem é programador, naturalmente, né, tem muitos protocolos que são tela preta ainda, assim, né, mas estão criando uma interface bonitinha, friendly, para um cara leigo utilizar. E para mim, se você espera isso acontecer, você compra topo. Eu concordo com você, mas assim, as tecnologias elas se provam vencedoras muito rápido, né? Você vê o WhatsApp, em 1, 2 anos,
o Instagram, né, também. Então, assim, não dá para dizer, daqui 30, 40 anos nós vamos saber. Mas eu acho, sim, que tem que ter uma posição estratégica em cripto, não tem dúvida. Eu vejo um pouco nisso de antifragilidade, mas bora voltar para o plano da antifragilidade do portfólio antifrágil. Deixa o portfólio como um todo antifrágil, no sentido que ele cobre um risco que os outros não cobrem. Exato. Mas vamos lá, com essa experiência com o Taleb, você foi lá para Nova York ter curso com ele, o que você traz de aprendizado para o pessoal aí nisso tudo? O que você sintetizaria para o pessoal que seria importante o pessoal saber? Então, o Taleb, ele é uma figura muito interessante, muito enigmática, tem muitos leitores, né? Ele escreve com uma profundidade, ele está escrevendo para próximas gerações, né? Então, eu acredito que ele seja como o cara mais inteligente vivo, né? Acho que o cara mais inteligente vivo atualmente é o Nassim Taleb. E o Taleb, ele é muito mal educado no Twitter, ele xinga as pessoas, ele fuck off, ele é um cara casca grossa, assim, ele é meio prepotente e tal. E eu tinha medo um pouco de me frustrar, né? Porque ele era um ídolo, né? Quando você está numa situação difícil e tal, você lê o texto dele, é uma coisa muito forte, assim, né? Iludidos pelo acaso e tal, o antifrágil. E aí eu falei, pô, só falta ele ser um cuzão, né? E aí eu tive com ele várias vezes, né, no Brasil, mas sempre muito rápido, e ele tinha sido, assim, tipo, meio mal educado comigo, assim, né? Então, eu chamei ele de Mr. Taleb, e ele sempre falava assim, I'm not Mr. Taleb. Pô, como é que eu vou chamar esse cara, né? E a primeira vez que eu realmente fui interagir com ele foi em 2017. Eu tive um programa que está até hoje no meu YouTube chamado Os Antifrágeis, tem 4 temporadas. Qualquer um pode assistir lá. Eu e o Richard Hinterman, que é um grande economista. E aí a gente teve a oportunidade, em 2017, de entrevistar o Taleb, quando ele esteve no Brasil, né? Nós fizemos uma entrevista de uns 20 minutos. E ele veio da palestra, tinha 8 mil pessoas escutando ele falar, e ele chegou atrasado, todo bufando e tal. Lá de longe, aí, Mr. Taleb e tal. E ele meio, I'm not Mr. Taleb e tal. Aí eu falei, temos uma entrevista agora. Aí ele falou, pô, quanto tempo? Eu falei, tava marcado para meia hora, mas você que sabe. Aí ele falou assim, será que a gente faz em 15 minutos? Aí ele foi bem cuzão. Ele até não quis dar um autógrafo, uma moça que passou. Aí ele entrou Aí eu falei para ele assim, falei, cara, porra, eu e ele, a gente dá aula sobre você há 10 anos, cara. A gente já leu o seu livro 20 vezes. Se você falar que é 5 minutos, não tem problema, vamos lá. E aí desarmamos. Aí ele falou, então beleza. Aí ele catou, porque a gente tinha feito um roteiro, e ele falou, não vamos fazer roteiro nenhum. E aí ele pegou o roteiro, e aí ele falou assim, o problema do roteiro é que engessa. Aí ele começou a explicar, entendeu, como é que era a personalidade dele. Quando ele entrou no estúdio, ele conversou com a pessoa que estava fazendo o vídeo, ele perguntou o nome da pessoa, a mocinha que trouxe o café, ele perguntou o nome da mocinha do café, a outra pessoa, e aí fez a entrevista. No final, ele deu tchau para cada uma das pessoas que estavam lá pelo nome. Então ele tratou mal uma pessoa muito importante, só que as pessoas comuns, ali eu dei uma sacada, e aí ele explica, esse é um conselho que ele dá no Skin the Game, no Arriscando a Própria Pele. Então eu falei, pô, ele faz o que ele escreve. O que é? Que é tratar as pessoas simples bem, melhor do que as pessoas importantes. Entendeu? Porque ele fala assim, cara, tem pessoas que não vão receber parabéns no dia do aniversário. Faz aniversário nenhuma pessoa vai ligar. Tem gente por aí no mundo que não vai passar o ano novo no Natal sozinho. Essas pessoas precisam de atenção. Entendeu? Então eu vi ele fazendo aquilo. Depois, em 2019, ele esteve aqui no Brasil num evento muito grande do FLI, lá do Movimento Libertário. E o hotel era o Intercontinental, ele ficou na suíte mais importante, deram para ele a suíte mais importante do hotel. E aí, eu fui lá encontrar com ele, a gente já tinha algum relacionamento ali, e aí ele falou assim, tentaram me dar essa suíte aqui, mas eu não quis não. Aí eu falei, pô, no livro dele ele falava isso, que você tem que viver em lugares menores, mais simples, porque um lugar muito grande, a sua voz faz eco, é triste e tal. E aí o diretor do hotel veio falar comigo, falou, você não sabe o que o Taleb fez. Nós demos para ele a suíte presidencial de 400 e tantos metros, disse que ele entrou na suíte, deu uma volta, aí tinha um balde com pêssegos, aí ele catou o balde e desceu na portaria
e falou, olha, aquela suíte é muito grande pra mim, me arruma uma pequenininha, mas eu vou ficar com o pêssego. Então eu percebi que ele era daquele jeito. E aí no dia seguinte, nós fomos num café da manhã em que ele estaria, né? Só pessoas normais, assim, um café da manhã da casa de um jovem. Ele falou que ele iria. E aí ele foi lá, e aí, pô, ele fez a mesma coisa. Ele passou no supermercado, comprou um queijo lá da região dele para levar no café da manhã, levou o queijo no café da manhã, entendeu? Falou o nome de todo mundo. Na hora de ir embora, eu levei ele de Uber, nós fomos trocando ideia no Uber, Que legal. e fizemos selfie e tal, aí comecei a perguntar. Ele falou, eu sei que você tem muito o que perguntar, pergunta aí e tal. E aí depois em Nova York ainda foi mais legal, né? Porque aí passamos alguns dias juntos, e aí depois eu percebi que ele não gosta de chamar ele de Taleb, ele gosta de chamar ele de Nassim. É uma coisa mais pessoal, mais próxima. Era numa faculdade libanesa lá, então ele mesmo serviu o almoço, faltou quibe aí, faltou tal. Então ele é um nerd, uma pessoa muito carinhosa, amorosa, mas na sociedade, em público, ele já teve muita treta, já brigou com muita gente, então ele é um cara agressivão, assim. E é até uma técnica Que é de uma marketing dele. É uma técnica de marketing dele mesmo, uma técnica de se alguém te trata mal, você trata muito mal também. E aí ele se prova, ele gosta das relações de fato pessoa física. Não quando endeusam ele lá em cima. Ele gosta De pessoa simples, de ir num café, ele faz musculação pra caramba. Então ele é aquilo que ele ensina. E pra mim foi um grande exemplo. Que o meu ídolo era aquilo e mais do que aquilo até, porque depois ele foi fazendo livros cada vez mais incríveis. E depois ele ganhou 2 bi na última crise, aí, então não tem nem o que falar, né? O livro mais importante de finanças, um dos mais, o cara mais importante hoje é o Howard Marks, né? Uhum. E tem o livro mais importante para sobre os investimentos do Howard Marks, é um livro que o Howard Marks cita 8 vezes o Taleb. Então, e para sua teoria de portfólio, para investimento para o pessoal, você diria que não se expor ao risco da ruína, ter ativos que se beneficiam do caso. Por exemplo, quais ativos que se beneficiam do caso da put? Tem algum outro ou você não vê? Então, basicamente é você fazer o barbell, então a maior parte do seu dinheiro no ultraconservador. Ali você vai ter CDI, vai ter renda fixa pós-fixado, por quê? Porque aquilo se beneficia do caos mesmo. Porque quando aumenta os juros, ela rende mais, ela é líquida. O caixa é o rei da crise. Na crise, cash is king. É muito importante. Do outro lado do portfólio, você tem que ter boas ações, tem que ter ativos de risco, você tem que ter convexidade, você tem que diversificar, você tem que balancear, tudo isso você aprende nas ideias dele. Você tem que controlar bem o risco, você tem que achar valor, então tem que comprar boas empresas que sobreviveram ao tempo, fazer também um pouco ali de macroeconomia, tudo isso você aprende com as ideias dele. Acho que a gente já cobriu bastante coisa, acho que o papo foi bem interessante. Qual foi o maior gain que você já viu, o maior win assim, de um trade? De alguém, assim, de um lado? Eu acho que foi esse do Taleb mesmo, ele ganhou 2 bi. Não, de uma pessoa normal. De uma pessoa normal. Taleb tá no topo da cadeia alimentar ali do mercado financeiro. Sim, mas de uma pessoa normal física, eu já vi um cara ganhar 100 milhões, 120 milhões assim. Opção ou ação? Com opção. No evento da Petro, quando eles descobriram o pré-sal. Eita! No pré-sal, a Petro fechou numa quarta-feira, ela fechou a R$70, ela abriu na quinta a 74, fechou 80, sexta-feira era vencimento de opções, ela foi até 90 pau. Esse cara, ele tava especulando isso? Ele comprou, sei lá, 200, 300 mil reais em opções de Petro. Mas tinha um motivo, gráfico, tinha um motivo? Ele comprava quase todo mês. 200 mil reais? Era um cara bem grande, então? Era um cara de BH. Ganhou 100 e tantos milhões. E qual foi o maior prejuízo, o maior banco que você viu quebrar aí de porrada? Cara, na pessoa física, assim, eu acompanhei um cara que ganhou muito dinheiro em Banespa, tava quase rico, e ele fazia termo, e ele começou a colocar o Banespa como, né, o Santander Banespa como garantia para fazer termo de umas elétricas lá. Aí veio uma crise aí no começo dos anos 2000, e o cara perdeu o dinheiro todo. E, cara, tanto o Banespa quanto as elétricas, cara, 4, 5 anos depois valiam 20 vezes mais. Mas ele quebrou quanto, assim? O termo. Perdeu 20, 30 milhões. Nossa. Eu vi o cara da GWI, né, que era o Moon Hak-U, era um fundo que era coqueluche.
E o cara fazia termo. Tipo, quem fazia termo era o Alaska Black alavancado lá, né? Uhum. E esse cara, Moonhack, ele ganhou prêmios e prêmios, vários anos, sendo o melhor gestor do Brasil de ações e tal. E a crise de 2008, o fundo dele perdeu 99,5%. Perdeu tipo uns 2 bi. É coreano, né? E aí os coreanos Os estavam coreanos adoram uma parada muito ousada, né? ele tava entre matar ele e deixar ele tentar recuperar. E aí tentaram deixar ele recuperar, mas ele... Isso aí foi Pensaram em matar devastador. ele? Ah, honra! Cara, então, para finalizar, assim, acho que um conselho que você daria para quem está começando a operar e investir no mercado, Cara, consolidando todo esse conhecimento, né? eu acho que é você tentar surfar ali nos três grandes recursos ali para você investir, que é o conhecimento teórico, né? Então, você realmente ler Howard Marks, ler Taleb, ver vídeos, escutar o Buffett, escutar a galera de cripto, quer dizer, a teoria mesmo por trás é importante. Por quê? Porque você só entende uma coisa como é que uma coisa funciona mesmo quando você faz as perguntas básicas e essenciais. Por que funciona? Por que o juros sobe? Por quê? Então a teoria é essencial e básica. Segundo tipo de conhecimento essencial que você tem que adquirir é o técnico. Técnico é o quê? É o nome das coisas, é os volumes, os limites, é quando as coisas aconteceram, é o tecniquez ali, como é que faz e tal, que é muito importante também. Mas o terceiro, que é fundamental, é praticar, velho. Nem que seja Tempo com de 10 tela. reais. Por quê? Porque você vira gênio quando está perdendo dinheiro. Cara, não tem nada que mais aumente a sua inteligência do que a necessidade de você sair daquela armadilha que você se meteu. Daquele sufoco, daquele sofrimento, de que você está perdendo dinheiro. Perder dinheiro dói na alma, cara. Então, se você tem 50 reais, 100 reais lá, cara, tiver que ler um trabalho acadêmico de matemática, você vai ler. Se tiver que entender um tratado de economia em inglês, você vai aprender, cara. E se você quiser aprender inglês lá na aulinha, você não vai nunca. Se quiser aprender matemática, trigonometria às 7h30 da manhã, você não vai aprender nunca. Mas se coloca no enrosco lá, cara, que o seu corpo, né, o seu cérebro vai fazer você aprender. É muito frágil. Você se coloca no estresse ali, no limite, para poder se sobrecompensar e poder ter resultados esplêndidos. E hoje o que é o mercado financeiro para você? O que é esse mercado financeiro? Você dorme, acorda respirando ele todos os dias? Você tem... Ele é a sua vida hoje. Eu entendo que você... O mercado financeiro é o maior desafio intelectual, mental, emocional da modernidade. Porque todas as pessoas vão viver muito, vão ter que ter dinheiro, a previdência quebrou, entendeu? Então todo mundo vai ter que aprender a investir. Investimento é um esporte de velho, então nós vamos poder fazer essa porra pro resto da vida. Eu não gosto de ler livros de investimento, não gosto de ficar vendo um monte de vídeo, eu não gosto de ficar lendo tantas notícias assim, então eu estudo mais ciência, eu leio mais literatura, mais Senhor dos Anéis, mais matemática do que mercado financeiro propriamente dito. Pô, tá cheio de livros de mercado financeiro aqui, ó. Então, mas esses eu já li todos e tal, e às vezes eu releio algum, mas... você vê o livro novo do cara que é uma teoria, eu não gosto, assim. E eu gosto de aprender coisas que eu vou aplicar no mercado financeiro, mas que eu trago de outros lugares, que é filosofia, história, física, matemática, ciência, é você trazer insights de outros lugares para o mercado financeiro. Por exemplo, não tem nenhum grande investidor de longo prazo que não saiba muito de história. Então, eu prefiro, às vezes, ler a história de Roma e tal, do que ler o último livro da técnica do cara, porque, basicamente, é mais fácil para mim entender investimento e finanças do que entender a realidade de maneira geral. Então é isso, acho que a gente fez um bate-papo aí gigante, eu nem sei que hora é, eu nem olhei aqui, mas acho que a gente gerou muito conteúdo de valor, eu acho que isso é muito importante para o pessoal ter as nossas experiências, ter as nossas histórias, porque quando eu comecei o mercado financeiro era quando você começou era muito antes de mim. Era um carinho. E esse esporte, né, essa profissão de investir no mercado, de operar, ele tem que ser encarado de fato com seriedade, né, como uma prática de um cirurgião, sabe? O cara que se prepara para fazer uma cirurgia, ele está anos e anos estudando, e hoje pela facilidade de abrir um broker, o cara põe tudo que tem e quebra.
né? Então, e existe muito oba-oba, né? A internet promove muito oba-oba do mercado financeiro e não demonstra a realidade. Então, muita gente é seduzida pelo dinheiro fácil e se depara com outra coisa, né? Então, todo mundo entra no mercado financeiro querendo ganhar dinheiro e dá para ganhar muito dinheiro no mercado se você entender que é igual um cirurgião indo para uma cirurgia. Tem que se preparar. Você não tem que focar no dinheiro, você tem que focar em operar bem, em ter uma boa tese, em ter uma boa gestão de risco, e ali você vai operar e ganhar dinheiro igual eu ganhei no mercado, Perfeito. né? E muita gente ganhou. E tem muita gente que vem de mentira, mas quando você pega as histórias erradas, pô, já quebrei, já vi muita gente quebrando, foi isso, isso e isso. Cara, você aprende com o erro dos outros ali para você não fazer igual e conseguir vencer. Então essa é a jornada que eu começo aqui, o Papo de Trader, para falar com umas maiores traders aí do Brasil, para a gente ver a história de fato da bolsa quando era, né, na boletina, no telefone ali, e hoje pelo celular você faz a operação de bilhão ali e tá de boa, e nada mudou. Então acho que é o nosso papel aí passar essas informações. Obrigado, Roxo, esse nosso primeiro cara aí a propagar. E pessoal, quem que você quer ver aqui no quadro, coloca aí no vídeo e depois eu vou falar com o Roxo quem a gente pode ter também. Exato. E é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.